Grêmio e Flamengo na Arena terça-feira à noite. Esse jogo, cara, tem muitas nuances, esse jogo tem muita coisa interessante pra gente falar e coisas até um pouco antagônicas, né? Por um lado, parece que a gente teve sorte, mas por outro, eu não tenho certeza. Vamos lá. Enfim, todo mundo deve ter visto aí que vazou, vazou não, né? É uma especulação de um jornalista lá que cobre o Flamengo, que publicou o possível time, o provável time que deve ir a campo pegar o Grêmio. Cara, é um time muito melhor que o do Grêmio, muito melhor que o titular do Grêmio. Cara, eu diria mais, é o time mais difícil que a gente vai pegar até o final do ano. Mais difícil que o Bahia, mais difícil que o São Paulo. Talvez mais difícil que o Corinthians. O Corinthians agora se reforçou, né, ali no meio do ano. Daí talvez, não sei, mas pode ser que talvez sim, se a gente fizer o mano a mano. E provavelmente um Galo que vem de férias na arena aqui, às vésperas da final da Copa do Brasil. Esperamos também que seja um Galo bem descaracterizado. Com certeza esse Flamengo é mais time. Cara, a linha de defesa deles é inacreditável. Os caras têm Diego, o Arrascaeta vai jogar talvez para pegar ritmo. Os caras têm o Pedro no ataque, tipo o Thiago Maia. Cara, assim, é inacreditável. É inacreditável, é um time realmente muito duro, né? E aí, eu vou começar falando de Renato, né? Porque eu fiz um vídeo no Instagram até esses dias falando, meu Deus, como o Renato tem sorte, como ele tem estrela. Por que eu falei isso? Porque assim, já tem muita gente de ranço com o Renato, muito gremista, porque esse time que pode ser rebaixado foi praticamente ele que montou, né? Então, esse rebaixamento, se ocorrer, vai ter o dedo de Renato, sim. Eu ainda faço um asterisco aqui, porque na minha opinião, eu sempre digo, o maior culpado não é o Renato, é uma direção que deixou isso acontecer. É o que eu sempre digo, se tu tem um amigo que se casa e nunca mais aparece no futebolzinho da gurizada, nunca mais vai no churrasco, convida para fazer as coisas e ele não aparece mais, porque a mulher não deixa, para mim a maior culpa é do amigo, não é a mulher a vilã. Se o cara se sujeita a isso, a culpa é dele, né? Então eu vejo assim um erro do Grêmio muito maior, mais estrutural, mais de diretoria do que do próprio Renato, que obviamente com as limitações orçamentárias e as limitações até mesmo humanas dele, né, para montar um time, ele acabava chamando quem ele conhecia, quem ele já tinha trabalhado, quem ele viu jogando não sei onde, né? E aí, obviamente, o Renato não é um CEO, não é um executivo de futebol competente e a coisa foi do jeito que foi. Mas sim, tem o dedo dele e isso já o torna parcialmente, pelo menos, responsável por essa nhaca em que o Grêmio se encontra. Mas aí, se o Grêmio perde, ou até empata, mas se o Grêmio perde, então nem se fala, pro Flamengo, o Renato não vai ter um dedo no rebaixamento, ele vai ter um braço inteiro, uma perna inteira, pelo menos, né? Porque mais do que a gente achar culpados ou responsáveis, né, logicamente, vai ser muito além da lógica, vai ser simbólico, vai ser emblemático, vai ser assim, o Grêmio vai estar praticamente rebaixado ao final da partida se o Flamengo nos superar na arena. Praticamente. Porque daí o milagre vai ter que ser praticamente 100% de aproveitamento nos outros 4 jogos e a coisa, né, ganhar inclusive desse Corinthians lá em São Paulo, um Corinthians embalado, um Corinthians que ganhou os últimos 7 jogos em casa, que está brigando ainda por vaga direta e etc. Né? E sem falar os outros jogos também, Bahia fora, São Paulo na arena, não vão ser jogos fáceis. Então, assim, ganhar do Flamengo será um checkpoint para a gente continuar vivo. Não vai ter facilitado nada, não vai ter respiro, não vai. É só assim, cara, ganha aqui para a gente continuar conversando, né? Então, se não ganha, é praticamente decretado um rebaixamento na terça-feira na arena. E aí é inegável a gente pensar que o Renato está à frente desse time que decretou um virtual rebaixamento do Grêmio. É inevitável pensar que ele tem muita participação nessa jornada gremista, né, fracassada. É inevitável pensar em muitas coisas. Eu lembro até, e muita gente acho que também lembrou, que em 91,
quando o Grêmio cai para a segunda divisão pela primeira vez. Esse jogo que decretou o rebaixamento do Grêmio foi contra o Botafogo, de Renato Portaluppi. Renato jogava no Botafogo, bem como os também gremistas Hugo de Leon e Paulo Roberto, né, vitoriosos no Grêmio, e comandados por Espinosa, né, o técnico também vitorioso, campeão mundial, etc. E o Espinosa dirigiu o Botafogo, o Paulo Roberto jogou, o De Leon jogou, e o Botafogo, que já não tinha grande coisa até naquela competição, se eu não me engano, para disputar, eu posso estar falando besteira, mas eu acredito que não tinha, o Botafogo ganhou do Grêmio de 3-1 e o Grêmio foi rebaixado naquela rodada. E o Renato não jogou. Dizem, eu acho que isso é extraoficial, acho que não tem nenhum depoimento formal sobre isso, assim, mas dizem que ele pediu para não jogar porque ele não queria participar de um rebaixamento do Grêmio. Dizem, essa é a informação extraoficial. Ele não jogou, ele estava bem, do nada surgiu a história que ele estava com uma lesão e ele foi tirado do jogo. Dizem que teve esse episódio. Eu não duvido, né? Louvável da parte dele, o cara tinha sido já campeão mundial pelo Grêmio, fazendo os gols e tudo mais. E agora, Renato? Porque o time que tá vazando aí, que o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, cara, é um time muito bom, é um time... E eu acho que o Renato não tem como chegar pros caras e falar assim, vamos entregar porque é o meu gremião. Isso não existe, cara, né? Os caras também são profissionais, os caras não estão cagando e andando pro Grêmio, eles querem fazer a parte deles, querem mostrar, ainda mais se forem reservas, né? Querem mostrar serviço pra disputar um lugar ao sol. Então, assim, não existe o Renato dizer, vamos perder. Eu te digo mais, o próprio Grêmio de 2009 lá, que perde pro Flamengo no Maracanã e tira o título do Inter, né? Do Brasileirão, até aquele Grêmio... institucionalmente, não tinha como chegar no vestiário assim antes do jogo, galera, vamos perder. Era uma coisa que estava meio subentendida, né? Que não era para se esforçar tanto. Mas o que o Grêmio pôde fazer naquele momento prático para tentar atrapalhar a vida do Inter foi botar um time totalmente reserva, totalmente alternativo. E o time titular do Grêmio naquela época já não era muito bom. Então foi de Robertson e companhia lá para o Maracanã, né? E os caras ainda quase aprontaram lá. Mas era isso que o Renato podia fazer agora também. Só que a diferença é que o time reserva do Flamengo é muito bom. Se o Renato simplesmente botar o reserva, cara, eu juro, eu sei que não é tão fácil, né? O Renato também, ele tá talvez numa encruzilhada que ou ele nos desagrada ou ele desagrada os flamenguistas, né? Porque botar os reservas seria razoável, mas assim, cara, eu conheço o Renato. Aqui no Grêmio, às vésperas de jogos importantes, o Renato cansou de botar time alternativo, que não era nem o titular e nem o reserva. Então, sinceramente, é isso que eu espero dele nesse jogo. É isso que eu espero dele nesse jogo. E o Renato, o que eu falei no meu Instagram, que eu acho que eu cheguei a não comentar aqui agora, o que eu comentei no meu Instagram esse dia é que ele tem muita estrela, muita sorte, porque ele tá com a faca e o queijo na mão para poder jogar com o time Z contra o Grêmio, né? Tentar se livrar desse rebaixamento gremista, assim, desse vínculo pelo menos, né? Desse vínculo pelo menos com o rebaixamento. Então tá nas mãos dele, né? Ele pode muito bem dizer, não, cara, não vou botar nem o time reserva, vai que eu precise do Pedro, do Diego, sabe? Ele tem toda a possibilidade de botar um time sub-17 às vésperas de uma final de Libertadores e ficar de bem com os gremistas e com os flamenguistas, né? Mas se for esse time reserva, cara, sinceramente, eu acho que se o Flamengo ganha, até vou olhar a tabela aqui, mas eu acho que se o Flamengo ganha, ainda fica uns 5 pontos do Galo, né? Tabela Brasileirão. Então assim, cara, vai ter mais 5 rodadas, é impossível aqui, ó, 66, 74, se ganha vai a 69, 5 pontos, cara. Se o Flamengo ganha, não, e o Flamengo vai a 34 jogos, o Galo teria 33 ainda. Esse jogo aí não equipara não o número de jogos, o Flamengo passa o número de jogos. Então, cara, é impossível tirar em tão pouco tempo, em tão pouco jogo para fazer ainda, sabe? O Galo já é campeão e ao mesmo tempo o Flamengo já está muito confortável numa vaga direta.
o Flamengo não perde mais a vaga direta também. Então, assim, cara, o Renato tem, né, ainda a faca e o queijo na mão para lavar as mãos e jogar um timeco contra o Grêmio, e se perder tá tudo bem. Até porque a briga dele é outra, é lá em Montevidéu, né, que eles vão jogar a Libertadores. Então, por um lado ele teve essa estrela. Outra grande sorte dele, que eu também menciono lá no Instagram, é que aconteça o que acontecer, não vai ter torcida. É muita sorte, cara. Imagina se o Renato vai à Arena do Grêmio, o Flamengo ganha ou empata com a gente, que seja, e tem torcida. O que o Renato não ia ouvir, cara? Por mais que muita gente ali respeitasse, ainda até aplaudisse ele, eu acho que talvez rolasse uma divisão. Cara, neste cenário, ele ia ouvir, cara. Ia ter uma marca histórica, né? Esse episódio seria histórico nesse sentido, e não vai ter. Ele tá blindado disso também. O que é uma parte que daí é meio prejudicial a nós, né? E quando eu falei disso, dessa sorte do Renato, dessa estrela, algumas pessoas me falaram: na sorte temos nós de ter pego o Flamengo nesse momento, sem dúvidas também tivemos, mas é o que eu estou dizendo, se o Flamengo vier com esse time que está sendo ventilado aí, que é o time imediatamente reserva, assim, e ainda uns reserva entre aspas, tipo, tem uns caras ali que estão sempre jogando, né, que às vezes são titulares num jogo, não são no outro, o Arrascaeta é indiscutivelmente titular, só tá um pouco sem ritmo. Se for esse time, cara, vai ser pedreira pra gente. E eu confesso, da minha parte, que eu vou ficar sim um pouco de cara com o Renato, porque ele tinha condições de facilitar um pouco mais a nossa vida. Mas enfim, por hora só especulação, o jogo é amanhã, jogo encardido, né? De uma forma ou de outra não vai ser fácil, mas decisivo, o Grêmio tem que entrar com tudo, vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Haja coração, falou, abraço.